Tá certo. Já estamos gravando. Então, hoje eu queria fazer duas coisas. Queria fazer a avaliação da acuidade visual de vocês de perto, ok? Então, para isso, vocês precisam novamente da folha que vocês usaram da última vez, ok? E vamos avaliar só a de perto. Então, eu queria que vocês primeiro verificassem se vocês, sem óculos, enxergam as letras da página 150, aí seria lá que vocês vão fazer a medição. Não, cadê? Estou procurando aqui a página, espera aí. Aqui. Então, a página 150 tem essas letronas grandes, né? Não tem problema. Talvez você tenha que usar essas para medir sua acuidade. Então, repare que na folha tem um quadradinho que diz ambos os olhos, né? E depois você escolhe se você vai olhar as letras grandes ou as letras pequenas. As letras grandes estão aqui na 149 e as letras pequenas começam na 152. Aqueles blocos com letras menorzinhas. 152, tá? Então, descubram isso primeiro. Você vai medir na 150, na 149, aliás, ou na 152. Ok? Sem óculos. Aí vocês começam... Estão todos aqui? Vocês começam com os dois olhos e começam a ler aqui, se for o caso, na página 149, vejam o primeiro bloco, segundo bloco. O que é a ideia? É ler até que bloco você consegue chegar. Eu não estou... Peraí. Admitir todos. Pronto. Ok? Estão todos dentro, né? Então... Ok. Pronto. Todos já estão com o seu papel, já definiram, já começaram a medir. Maravilha. E se você verifica que não, eu enxergo as letras pequenas, então você começa a medir lá na página 152. Está claro isso? Então, primeiro com os dois olhos e depois vão medir um de cada vez. E a ideia é que você vai descendo... Mariana. Oi. Aqui. Pode fechar um pouquinho os olhos, senão não enxerga, não. Você não enxerga nada? Não, eu li até 150. Agora, a 151 tem que dar uma fechadinha no olho. Como que é isso? Não, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você ver com os olhos normais, não pode fechar. Aí você está roubando. Não pode, tá? Você tem que ler normal. Tá. E aí você, se você tem que medir na primeira página, lá de 149, não tem problema. Vai vendo até onde você chega com os dois olhos confortavelmente. Ok? É essa a ideia. É isso que é importante, ser confortável, porque aí é bacana que você vai observar as melhoras à medida que você se exercita. E aí você tem essa medida inicial, ok? Tá bom. Mariane? Sim, querida. Eu sou a Fernanda, estou começando hoje. Tá Esse certo, que eu Fernanda. não vou fazer, ou eu posso usar essa que você me passou? Você pode usar essa. Pode Tá. usar essa. Eu te passei tanto as letras grandes, então você tem as duas coisas. Se você consegue enxergar, eu te passei outro com letras menores. Certo? Sim. Eu passei aquele texto do Rubem Alves. Tá. Então, veja o que você pode... Você tem que usar a letra grande? Tudo bem. Aí você vai vendo até que
até que bloco você chega. Senão, você começa com as letras pequenas. E marca no seu papel também, até onde você chegou. Primeiro com 2 olhos, e depois você vai marcar com um olho, e depois com o outro olho, tá? Obrigada. Ótimo, bom trabalho aí. Muito bom. Mariane, Fala, tem que ficar com 40 centímetros de distância? Sim, a distância normal de leitura, né? 40, 30. Como é que você segura um livro assim quando você lê? É assim, certo, né? Essa distância? 40, 30, ok? Depois, para medir, quando é um olho só, vocês podem tampar o outro daquele jeito aqui com a fita crepe, né? Então, você faz um rolinho de fita crepe e coloca atrás dessa tirinha de EVA. Nossa, esse aqui eu não estou achando o começo da minha fitinha aqui. Bom, vocês põem um pouquinho de fita crepe aqui, prendem no olho, medem com o outro. Aí depois vocês trocam, certo? Aí, então, o importante é isso, é medir com o esquerdo, o direito e os dois. Minha fita crepe resolveu dar crepe. Dia. Bom, então aqui nós temos. Todos os exercícios.
Pronto, pessoal. Estão conseguindo? Se tiver alguma dúvida, escreva ali no chat. Mariane, não devo diminuir os 40 centímetros, né? Porque de perto fica mais fácil. A leitura normal é 40, pode diminuir um pouquinho, 30, digamos. Mas não mais que isso, né? Isso aqui é para medir quanto está a acuidade. O que importa é sempre medir da mesma forma. Essa atividade tem apenas o objetivo de deixar vocês perceberem como anda a sua visão e como ela melhora. É esse o objetivo desse trabalho aqui de hoje, né? Eu li até 3. Ok? Podemos continuar, então? Então, agora eu vou pedir para vocês que vocês façam o seguinte, que coloquem na parede esse shifter, que é essa tabela que eu pendurei aqui na parede. Vejam se vocês conseguem vê-la. O vento derrubou um pouquinho. Essa aqui, ó. Dá para ver? Dá. Ok. Coloquem na parede dessa forma, na horizontal, as listas. Essa tabela está no final do seu livro, ok? Agora, a Fernanda, você não vai ter essa tabela, né? Você não tem seu livro ainda. Mas essa tabela serve para a gente fazer shifting. Então, o shifting significa o quê? Olhar para detalhes cada vez menores. Então, Fernanda, você pode pegar uma foto, uma ilustração de um livro ou uma flor. O que interessa é que você olhe detalhes cada vez menores nessa imagem que você escolher. Nós vamos fazer esse exercício aqui com o shifter, mas e aí você refaz quando você receber seu livro, ok? A posição assim. Na horizontal, Mariane? Isso, na horizontal, pode pôr as barras mais grossas para cima.
Okay? Que distância? Que distância do meu rosto? Isso, assim. Quanto? Não, você vai ficar pertinho. Só coloca primeiro, depois você vai ver. Então, o shifting que vocês vão fazer aqui, que shifting em inglês significa assim, mudar de lugar, né? De você ir justamente com os seus olhos vendo detalhes cada vez menores. É isso que a gente quer muito, porque esse curso é todo ligado a desenvolver melhores hábitos visuais. E um desses hábitos muito importantes é você ficar olhando detalhes das coisas, tanto de perto como de longe, você reparar nos detalhes, tá? Então, esse exercício com esse shifter é um exercício mental, porque ele vai desenvolver em você um hábito de olhar para detalhes pequenos. Então, agora vocês vão cobrir o seu olho mais forte. Então, Orlando, para você, por exemplo, vai ser ótimo esse exercício. Cubra seu olho mais forte e aí o seu olhinho, que é o mais fraco, eu não gosto de chamar nem de olho ruim, nem de olho mais fraco, eu chamo de olhinho, ok? Porque ele é tão bom quanto o outro, ele só não é tão forte, ok? Então, cubra o seu olho mais forte e vamos estimular o mais fraquinho. E o que a gente vai fazer? Eu vou mudar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, vocês vão seguir, dependendo de novo da sua visão. Se a sua visão permite, você vai seguir as listrinhas pequenas. Mas cada uma delas, você vai olhar de cima para baixo. Aí a branca, de cima para baixo. Aí a outra, de cima para baixo. Estão vendo? De cima para baixo. Até o final, e depois vão voltar. Se não está muito claro as listas finas, você faz as grossas, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Você fica numa distância, é você que vai determinar, onde você consegue ver as listras, ok? É essa a ideia. Tá? Deu para entender? Alguma dúvida? Levanta a mãozinha se tiver dúvida. Senão, vamos fazendo. E aí, ao mesmo tempo, fiquem numa postura assim cômoda, sintam os seus pés no chão e respirem profunda e lentamente enquanto vocês fazem o exercício. E pisquem bastante também. Tem muita gente no grupo reclamando de olhos secos. Olhos secos tem a ver com piscar pouco. Então, comecem a desenvolver esse hábito de piscar, tipo assim, 1, 2, 3, piscou. 1, 2, 3, piscou. Tá? Vejam se vocês precisam acelerar o seu piscamento. Porque às vezes você tem um padrão de piscar muito lento que causa uma secura nos olhos, né? Vocês lembram que eu expliquei que quando vocês piscam, uma pálpebra bate na outra e você estimula as glândulas de meibômio, que são aquelas que produzem as lágrimas, né? Então, vamos lá. Vamos de um lado para o outro. Vai indo. De cima para baixo. Respirando e procurem, assim, curtir o que você está fazendo. E mesmo que você está olhando a tabela, nada impede que você perceba também o em volta. Lembra que a gente sempre quer também desenvolver esse olhar suave, que você está sempre atento à visão periférica, ok? Então, a gente está ensinando o nosso cérebro a olhar detalhes. Por causa desse contraste, estamos olhando umas áreas pequenas, estamos criando um padrão novo. Talvez a gente não tenha. E reparem que vocês estão
movendo os olhos, não é para mover a cabeça, são os olhos que vão de cima para baixo, em cada lista. E pisca. E veja se seu pescoço está relaxado. Mariane, desculpe, aqui tem tanto ruído, tem muita gente com o microfone ligado. Será que a gente pode combinar no microfone? Não estou te ouvindo. Desculpe, repita, por favor, não deu para ouvir. Tem muitos microfones ligados e tem um ruído grande na aula por conta de... Não consegui ouvir. Fale. Oi, me ouve? Está com interrupções, mas fala de novo, então, vamos ver. É porque tem muita gente com o microfone ligado e aí tem muito ruído. Por favor, desliguem todos os seus microfones. Eu estou com o celular hoje. Então, desliguem. Ok? Uhum. Tá. Você queria perguntar alguma coisa ainda? Ou era só isso? Era só isso, obrigada. Olha, Tá, perfeito. Lui? Eu ia dizer que eu tenho a versão online do livro e não tenho esse desenho. Tá. Bom, então talvez você tenha que fazer a mesma coisa que a Fernanda, achar um quadro, uma foto grande, ou de revista, de livro, onde você vai olhando cada vez mais detalhes, né? Perfeito. Obrigada. É essa a ideia. Piscando bastante e procurando cada vez olhar detalhes menores. Então, realmente você está educando os seus olhos, né? É interessante se observar, às vezes, terminando, você volta de novo para a esquerda, né? Se foi tudo para a direita, agora volta para a esquerda na fila que você escolheu. Talvez, depois de fazer a grande, você já consiga ver a pequena com mais clareza, as listras mais fininhas. Então, pode fazer elas também. É bom ter paciência, mas fazer assim, imaginando que você está fazendo um trabalho muito benéfico para os seus olhos, porque isso de olhar pedacinhos pequenos, você está estimulando a mácula. A gente vai olhar isso em mais detalhes, que nós vamos falar também de degeneração macular, que eu mostrei para vocês no primeiro dia, mas a gente nunca lembra tudo. Mas a mácula é um pedacinho minúsculo da retina responsável pela visão de detalhes. É lá que tem os cones, a retina tem os bastonetes. E a mácula tem assim o tamanho de metade da unha do dedo mindinho, é bem pequenininho, mas tem lá 6 milhões de cones. E eles que são estimulados quando você olha para detalhes, tá? E eles precisam de movimento. Então, aqui você está estimulando a mácula. E você pode reparar, se você conhece pessoas que têm baixa visão, geralmente são pessoas de idade, você olha para os olhos delas e elas têm um olhar parado, com pouca vitalidade. Justamente, é o oposto do que a gente está tentando desenvolver aqui. Essa vivacidade dos olhos, onde você vai olhando de detalhe em detalhe, acordando a mácula, tá? Vocês reparam que cansa um pouco isso, né? Estão sentindo um pouco de cansaço? Então, vamos fazer o balanço longo de novo. Vocês lembram como é que era? Que você olha o seu dedo e aí você gira de um lado para o outro, olhando para o dedo. E você observa todo o
em torno, passando rápido, na direção contrária ao seu movimento do dedo. Isso aqui também é um estímulo para a mácula. E isso aqui é muito relaxante para o olho. Você repara que é como se você estivesse num ônibus olhando pela janela, você vê o fundo passar assim bem rápido. Você está focando a ponta do seu dedo e está girando para a esquerda, para a direita. E você repara que o fundo passa rapidamente em sentido oposto ao seu movimento do dedo. Então, também para descansar, o que mais relaxa muito os olhos? Olhar longe? Então, olhe longe um pouco. Se você não tem um horizonte longínquo, olhe o céu, olhe as nuvens. Qualquer coisa que esteja a mais de 40 metros. Pode ser o céu. Né? Repara as nuvens, pisca bastante e olha lá longe. E respira fundo. E mesmo olhando longe, você pode abanar dos lados para acordar também a visão periférica enquanto você está olhando longe. Assim você está descansando os seus olhos. E continua piscando. 1, 2, 3, pisca. Esses são todos os hábitos importantes para você desenvolver, né? Agora pisca um pouco mais longo, deixa cair a pálpebra, deixa fechada um segundinho. Sente um pouco o que os seus olhos estão pedindo. E pronto, vamos voltar lá para o nosso cartazinho e vamos terminar de fazer. E quem não tem o cartaz, vá olhando detalhes cada vez menores em outros objetos. Tá? A gente vai fazer o mesmo olho ou mudamos agora? Não, continua o mesmo olho. Eu não tinha terminado. Vocês tinham voltado já e ter feito até o fim? Porque era interessante depois de fazer isso, de chegar até o fim dessas duas, da ida e volta, aí volta lá na medição, na acuidade visual de perto, para observar se você observa uma melhora no que você consegue ler depois desse exercício. Para o mesmo olho, né? Eu estou tampando o meu olho dominante, eu estou olhando com o olho esquerdo. Então, meça com o olho esquerdo, observe se existe uma mudança. Ok? Eu não tinha terminado, estou terminando. Ok, maravilha. Então, tentem olhar novamente o seu texto para observar se vocês percebem uma diferença. Bom, eu estando resfriada, eu noto que a minha visão piora. Isso é normal. Qualquer coisa que você tenha que você não está muito bem, a visão piora.
Não depois desse exercício, o exercício fez melhorar. Mas minha visão, no geral, está pior hoje, por causa do resfriado. Normal. Agora, a minha visão com os dois olhos juntos melhorou bastante. Vejam vocês. Ok? Tá. Ok. Bom, então, agora eu queria fazer um exercício de piscar, porque muitos de vocês relataram ter olhos secos, ok? Então, vamos fazer um minutinho de palming, só para fazer uma pausa desse exercício para outro. Então, friccionem as mãos, né? Sentem confortavelmente, encontrem aqui o apoio da mesa, friccionem as mãos, ponham atenção nas mãos, sintam que elas ficam mais quentes, energizadas. E aí, vocês vão cobrir os olhos, fazendo uma conchinha, de uma forma muito, muito, assim, suave. E preste atenção no calor que vem das mãos para os seus olhos. Ponham mesmo a atenção nos olhos, sentindo que vocês podem relaxar eles mais. Visualizem como é o olho, ele é uma estrutura super delicada, né? O globo do olho, o globo ocular, ele é quase como uma gema crua, mas a pele dele é mais grossa, né? A esclera é mais grossa do que a pele que envolve a gema do ovo crua. Mas ainda assim, ele é bem delicadinho. Então, imagine que lá, dentro do seu globo, da estrutura óssea, né? Do buraco que tem aqui no seu crânio para o olho, tem uma camadinha de gordura, e essa gema crua está ali acomodada, muito bem apoiada nessa camadinha de gordura que tem em volta do olho. E ele precisa de muito sangue, né? Que vem para a retina, para todas as células fotoelétricas ali. Então, por isso que a respiração é tão importante, o relaxamento do seu pescoço, dos seus ombros, do meio das costas, porque tensões no corpo funcionam como verdadeiros torniquetes que impedem a circulação adequada de sangue para os olhos, né? Então, sintam os seus olhos fechados, sintam o calor entrando. A cada respiração profunda, vocês podem visualizar que vocês estão aumentando o fluxo sanguíneo para os olhos. Isso é muito, muito importante. Agora vocês podem fazer um pouquinho de massagem. Vamos fazer aqui um pouquinho de massagem nas sobrancelhas. Você pega aqui perto do nariz e vai apertando essa sobrancelha do centro para as laterais. Apertando com suavidade. Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. E depois volta. Aperta e solta, aperta e solta. Vocês podem talvez até sentir os músculos que a gente tem tanto costume de franzir as sobrancelhas, franzir a testa quando você fala, quando você pensa, né? Veja se você sente esses músculos. Pode até
Franze um pouco a testa, de propósito, e sente como eles são fortes, esses músculos. E quando eles estão assim contraídos, também eles interrompem o fluxo sanguíneo. Então, o ideal é você ter uma testa lisinha, sem rugas. E sente que você faz essa massagem na sobrancelha, sente um pouco assim. Você pode pegar um pouquinho acima da sobrancelha e um pouquinho abaixo da sobrancelha. E vai apertando também, do centro para os lados. E vamos soltando, mas com delicadeza. Ninguém está fazendo muita força aqui. Vamos soltando. E, de novo, volta lá para o centro, para a ponte do nariz, e vai, com muita suavidade, indo para as laterais. Agora, vocês podem usar as pontas dos dedos e vai passando assim com muita leveza aqui na sobrancelha, na pálpebra, e vai para as laterais. Aqui. Muito levinho, levinho. Muito levinho. Extremamente relaxante isso. Agora, vocês já podem perceber, com os olhos fechados, que tem um pouquinho de luminosidade, né, na sala, mas continua com os olhos fechados, trabalha assim as laterais, onde ficam os pés de galinha, sobe e desce um pouquinho aqui com os dedos, alisando mesmo essas dobrinhas, e pode fazer um pouquinho mais de força, mas pouquinho, não muito, porque essa área é muito vascularizada, mas você pode arar a sua testa, a testa aguenta. Pode arar com energia aqui. Vai até o couro cabeludo e vai arando com a ponta dos dedos. Pode fazer uma força firme. Sobe tudo dos lados. Você pode até segurar o seu cabelo e puxar um pouco esse cabelo. Verifique se você consegue, se está solto o seu couro cabeludo. A ideia é que esteja, que você possa mover para frente e para trás o seu couro cabeludo, para cima, para baixo. Isso é tudo muito bom para a sua circulação. Ok. Então, eu dizia que nós vamos piscar, né? É essa a ideia. Então, agora abram os olhos com suavidade, e se tiver forte a luz, você só fecha, você não franze os olhos, né? Não contrai os olhos. Se a luz está muito, você fecha. Até o seu olhinho se acostumar com a luminosidade. Ok? Então, agora nós vamos trabalhar o piscar. E a gente vai tentar, mesmo que não seja assim absolutamente possível, mas o que vale é a intenção, para um exercício mental também. Vejam, vocês vão colocar 3 dedos assim embaixo da sua sobrancelha esquerda. E não está encostando, eu estou deixando o olho fechado, e os dedos não estão encostando na pálpebra. Muito de leve, só para você sentir se tem um movimento essa pálpebra. E aí, com o olho direito, você vai piscar. E a sua intenção vai ser de piscar tão suavemente que você consegue não piscar com o olho esquerdo.
não vai ser possível. Mas só de você ter essa intenção, você cria uma certa independência entre os dois olhos. E isso é extremamente relaxante, porque eles sempre fazem tudo junto. E você observa, à medida que você progride, que você consegue sim, tá quase nenhum movimento no meu olho esquerdo. E o direito eu estou piscando com muita suavidade. Eu fecho e abro a pálpebra. Enquanto o outro olho está parado. Vamos fazer isso bastante e respirando fundo. E observem também como está a lubrificação desse olho. Porque à medida que vocês continuam, vocês vão observar que o olho vai ficando mais úmido. Justamente porque uma pálpebra encosta na outra e estimula a glândula de meibômio a fazer lágrimas. Também tem outra questão. Às vezes a gente tem tanta tensão nas pálpebras que quando você dorme, você deixa elas um pouco abertas. Elas não estão bem fechadas. E isso causa uma secura horrível nos olhos. Tá? Então, esse exercício também é bom para você meio que, sabe, agilizar suas pálpebras, né? Você está revitalizando elas estão funcionando mais. Então, agora fecha os dois olhos e leva um pouco os dedos da sobrancelha para baixo, como se vocês estivessem alongando as pálpebras, muito de leve, ajudando a fechar, e aí fica embaixo onde estão os cílios, e agora ergue as sobrancelhas, como quem quer abrir a pálpebra, mas você está resistindo muito leve, então ela não abre. Isso aqui também é uma boa para você diminuir as rugas das pálpebras. Então, é um super exercício. Você resiste, né? Esse músculo, então você está fortalecendo. Aí você pode segurar um pouquinho mais para cima da pálpebra, com muita leveza. E, de novo, levanta a sobrancelha e deixa cair. Levanta e deixa cair. Levanta e deixa cair. Sobe um pouquinho mais. Levanta, deixa cair. Levanta, deixa cair. Perceberam? Mais um pouquinho. Levanta, deixa cair. Isso. Agora faz o contrário. Começa com os dedinhos bem perto da sobrancelha. Levanta, deixa cair. Desce mais um pouquinho os dedos. Levanta, deixa cair. Desce mais um pouquinho. Levanta, deixa cair. Ok? E, de novo, faz essa massagem do centro para os lados, com muita leveza, os dedos pousando muito, muito leves na pálpebra. Sente que você está relaxando tudo em volta aqui, tudo. Você pode fazer um pouco de círculos assim. E agora abre os olhos e abre e fecha, olha em volta. De novo, só tente ficar atento se tá tem um pouco mais de frescor, assim, mais vitalidade no seu olhar. Que você trouxe mais sangue, talvez até fique um pouco embaçado, porque você trabalhou, né? Tá diferente do que você está acostumado. E agora a gente vai inverter. Agora você vai colocar aqueles 3 dedos embaixo da pálpebra direita e vai fazer a mesma coisa. Nós estamos tentando isolar entre os dois olhos. O esquerdo vai ficar piscando bastante. E o direito vai ficar absolutamente imóvel. Você está aqui com os dedinhos em cima para ver se você consegue deixar ele imóvel.
Então, os olhos merecem esse tipo de atenção, né? Porque eles funcionam 24 horas por dia. Mesmo que você esteja dormindo, geralmente você sonha, e o seu cérebro não sabe se você está acordado ou não, mas seus olhos estão funcionando, vendo imagens, né? Então, é bacana você dar uma atenção especial para o olho e um relaxamento especial. Então, vocês estão entrando em contato com esse olho, né? Vejam se vocês conseguem um mínimo de movimento na pálpebra direita, enquanto o olho esquerdo está piscando. E reparem também se seu pescoço está relaxado, se seus maxilares estão relaxados, se você está conseguindo respirar profundo, lentamente. E, na verdade, enquanto vocês estão abrindo e fechando o olho e piscando, fiquem olhando longe, tá? Porque na nossa vida atual, a gente está muito olhando perto, né? De telinha em telinha a gente vai. Então, olhar longe é muito importante. Ok, tirem um pouquinho. E agora olhem em volta também, piscando. Procurem sentir se tem um pouco mais de umidade no olho. Então, esse é um exercício legal de vocês repetirem também, né? Esse alongamento das pálpebras, para ter certeza que vocês fecham os olhos direitinho quando dormem, né? E não deixam ele semi-aberto, porque isso seca muito, 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 muito. Ok? Bom, então... Bom, eu queria muito fazer um sunning. Dá para a gente fazer? Um ensolar? Vocês não... Tem gente que está de noite, né? Tem gente que não consegue. Quem não consegue, olha para uma lâmpada forte, tirando os óculos, né? E só olha para a lâmpada e olha, e pode até cobrir um pouco. O que nós estamos querendo? Conseguir um movimento da pupila. Quando eu estou olhando para a luz forte, ela fica piquitica, e quando eu cubro, ela cresce. Então, pequenininha e cresce. Pequenininha e cresce. Ok? E se vocês estiverem fazendo no sol mesmo, vocês vão olhar o rosto para o sol, daí vão tudo para um lado, até ficar na sombra, os olhos de um lado, sol, 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 e vai para o outro lado, ficando na sombra daquele lado. Esse é o ensolar, que é muito relaxante também para os olhos, né? E aqui você também está ensinando o seu cérebro a receber luz sem tensão, que é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas ficam no sol e contraem os olhos completamente, né? Assim que a luz aumenta. Isso é péssimo.
Então, agora vocês podem, por exemplo, na hora que você está voltado para a luz mais forte, levanta um pouco a pálpebra, ela fica mais fina, aí você vê que aumenta a luminosidade. Aí vai para o escuro, vai para a luz, vai para o escuro, vai para a luz. E tenta fazer junto com a respiração, quando vocês estiverem fazendo. Idealmente, vocês deviam fazer isso, tipo, 8 horas da manhã, um solzinho pálido, né? Isso seria o ideal. Ou então, no final da tarde também. Não no sol fortão do meio-dia, não. Ok. Então, aí de novo a gente olha em volta, pisca, e vamos fazer mais um palmezinho. Vou fazer um pouco de exercícios diferentes agora durante o palme. Então, pode esfregar as mãos, cubram os olhos. E agora a gente vai trabalhar os músculos extrínsecos, que são justamente aqueles que mexem os olhos para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, fazendo círculo. Mas primeiro, observem se está escuro atrás das mãos. Sabe, os olhos estão fechados, as mãos estão cobrindo. Veja se está escuro. Então, para a gente ainda estimular um pouco a lágrima, antes de começar os extrínsecos, vamos fazer o seguinte, vocês apertam minimamente uma pálpebra na outra e relaxam. Aperta, relaxa. Aperta, relaxa. Aperta, relaxa. Aperta, relaxa. Então, sintam o calor nos olhos e apertem uma pálpebra contra a outra. E solta. Vamos fazer isso várias vezes. Aperta e solta. Tá, agora relaxa um pouco. E agora vamos fazer isso, de olhar para cima, sem erguer a cabeça, só olha para cima, mesmo com os olhos fechados. E aí olha para baixo. Olho fechado, a cabeça não move, apenas os olhos se movem. Para cima, para baixo. E quando você olha para cima, também não precisa enrugar a testa, não. É só o olho que está subindo. E vai para baixo. Vocês estão fazendo um isolamento muscular, não é interessante? Quando você olha para cima, tenho certeza que a cabeça quer ir junto. Então, vocês devem até sentir um puxãozinho lá no pescoço. Mas resistam, a cabeça não se move, é só o olho. Para cima e para baixo. Agora, para no meio de novo, aperta um pouquinho, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. E fica relaxado um pouco. Agora, olha tudo para a direita. Segura ali um pouquinho, como se quisesse ver algo atrás de você. E volta para o centro. Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Agora você olha tudo para a esquerda. Olho fechado. A cabeça não se move, é apenas o olho que vai. E volta para o centro. Aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. E agora nós vamos fazer um círculo. Nós vamos olhar para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo. Para a esquerda, para cima, para a direita e para baixo. Esquerda, para cima, para a direita e para baixo. Estamos fazendo vários círculos aqui, bem amplos. Vocês podem reparar, talvez os seus músculos não estejam acostumados a fazer esse movimento. E vocês talvez sintam eles um pouco
rígidos ou doloridos até. Então, a gente precisa mexer todos os nossos músculos. Para um pouco no meio, aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. E agora vai no sentido contrário. Você vai olhar para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita. Círculos amplos. E é só o olho que está andando, a cabeça está parada, os músculos estão relaxados, e você está fazendo essa volta bem ampla. E para um pouco no meio, aperta, solta. Ok. E aí tira de novo as mãos, deixa fechado um pouquinho para se acostumar com a luminosidade. Abre e fecha. Procure reparar se aumentou um pouco a umidade do olho. Vocês sabem que a maioria de vocês tem também astigmatismo, né? E o astigmatismo, às vezes, é causado por uma tensão desigual desses músculos extrínsecos que fazem justamente esses movimentos, né? Esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, vocês podem imaginar que a córnea pode ser repuxada de uma forma desequilibrada e, portanto, causando, assim, a córnea ficar um pouquinho como uma tábua de lavar roupa, sabe? E isso é uma das razões para o astigmatismo. Então, é muito bom você fazer esse exercício para, justamente, oxigenar esses músculos, alongá-los, né? Deixar eles mais flexíveis, ok? Então, muito importante. Então, tá bom. Nós vamos terminando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu quero, Mariane. Fala, Eliette. Mariane, o que eu estou sentindo... Tudo bem com você? Fora a gripe? Tudo ótimo. Tudo bom. E você? Então, Mariane, eu tenho sentido, de uma semana para cá, o meu olho direito meio... sabe quando começa a tremer o olho? Sim. O músculo, parece que o músculo do olho está tremendo. Você está sentindo isso? É esse sentindo. direito que você teve um descolamento de retina? Não é nesse, não, tem no esquerdo. Aham, tá. Mas você sente assim, veja se melhora com uma massagem, alguma tensão que você está segurando, né? Eu Fique observando. Eu percebi a minha pálpebra, Sim. assim, na pálpebra, doendo um pouco na pálpebra, e meio difícil de piscar. O que será isso? Não, isso mesmo. Talvez você não esteja usando esse olho, não esteja fazendo esse movimento com a frequência que deveria fazer. Então, é mais muscular, então, será? Sim. Eu nunca senti isso. Aí eu achei esquisito que o olho começou assim, na hora de piscar, estava doendo o músculo, aí voltava, doía. Quer dizer que deve ser falta desse exercício. Então. Pode ser, sim. Mas vai com muita leveza, né? E observa. Porque mas faz sentido, né? E talvez só agora você voltou a sua consciência para o olho. Talvez ele esteja sempre com esse peso e você não percebeu. Mas agora, fazendo o exercício, a sua atenção foi para ele, né? Aí você começa a perceber. Faz dias que eu não faço exercício da vista. Eu estava fazendo direto. E faz dias que eu não faço. Eu não sei se meu olho sentiu falta disso, né? Pode ser. Dos exercícios. Eu estava fazendo todo dia. Depois parei. Sabe quando não vem sol? E quando não tiver sol, eu faço só olhando para o céu. Isso é ótimo. É o sky, né? Muito bom também. O olho aberto, né? Com o olho aberto. Piscando. Tá, piscando, sempre piscando, olhando para o céu mesmo, né? Isso. 1, 2, 3, olha. 1, 2, 3, é isso?
Isso. Então tá ótimo. Obrigada, Mariane. Imagina, querida. Ok. Melhores para você, viu? Obrigada. Tá bom. E se ninguém quer perguntar mais nada, nós vamos encerrando, então. Ok? Então, fiquem bem. Até a semana que vem.